Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 nesta manhã de terça-feira. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Hoje você acrescentou, né, o subcoordenador. Daqui para frente, só se aumentar o salário que você pode colocar o coordenador, mas subcoordenador por enquanto é sub, né? Doutor Márcio, hoje um senhorzinho esteve aqui na nossa rádio e fez o seguinte questionamento. Olha, segundo ele recebe o seu benefício de aposentadoria em um banco. Vamos citar aqui, por exemplo, Banco do Brasil. Não sei se realmente é o Banco do Brasil, mas vamos citar aqui o Banco do Brasil. Só que agora ele passou a receber supostamente pela Caixa Econômica, sem que ele tenha solicitado essa mudança de banco. O que é que pode ter acontecido? Marcos, esse tipo de alteração de portabilidade, ela só pode acontecer por solicitação do consumidor. Então, se o ouvinte compareceu pessoalmente aqui à rádio e afirma que houve uma alteração sem a sua solicitação, não é nem caso de aceitação, tem que haver uma solicitação expressa daquele consumidor. De plano, já posso afirmar que há aí uma irregularidade que é muito grave, inclusive. Então, acontece muitas vezes quando você solicita empréstimo para certas instituições financeiras, algumas financeiras, até alguns bancos aqui do nosso país, isso não é um procedimento por si só ilegal, irregular. Então, aquele banco ele vai solicitar naquela contratação que você faça a portabilidade da sua conta de onde você recebe, geralmente é benefício previdenciário, mas pode ser também os seus vencimentos, se você é um servidor público da Ativa, por exemplo, para que você transfira, faça a portabilidade de conta, abra uma conta naquela instituição e passe a receber seu vencimento por essa nova instituição onde você contratou aquela outorga de crédito, aquele empréstimo. Então isso aí por si não é irregular, mas o número de pessoas, e veja só, estou falando aí quase 100% de pessoas idosas, né, que recebem um benefício previdenciário ali pelo INSS, que procuram um PROCON, onde houve o caso semelhante a dessa pessoa que fez a pergunta, houve uma portabilidade, o banco que você recebia agora é outro, ele não sabe o porquê, não sabe como isso aconteceu, esse número ele é alarmante, né? Isso aí é uma irregularidade imensa, são casos que nós não apenas abrimos aquela reclamação, encaminhamos para aquela instituição, para aquele banco, mas nós também encaminhamos isso aí automaticamente para a fiscalização do PROCON. Porque há situações onde se detecta uma mera irregularidade administrativa, uma afronta mais singela à legislação, e há casos aí que podem liberar, inclusive, a prática de um crime contra o consumidor. No artigo 66 do Código do Consumidor, existe ali entre uma série de práticas, você ocultar detalhes de uma negociação, você encobrir fatos, alterar a verdade. Então, você sequestra a conta do consumidor, geralmente uma pessoa idosa, geralmente uma pessoa, Marcos, que quando a gente abre a reclamação, veja bem qual é o motivo pelo qual eu notifico também a fiscalização do PROCON. Porque quando você abre a reclamação pura e simplesmente, aquele banco ele responde dizendo que aquele consumidor aderiu àquela contratação, aderiu àquela portabilidade, que ele foi orientado de tudo. E quando essa instituição se presta a enviar uma cópia do contrato, você vai procurar a assinatura do consumidor, está lá digital. Isso é muito grave, porque você vê algumas instituições afrontando, maltratando quem mais precisa de socorro. Uma pessoa idosa, uma pessoa aposentada, uma pessoa, às vezes, da zona rural, trabalhou a vida inteira na lida do campo, não sabe ler e escrever. Você vê ali a impressão digital que não existe, é só um borrão. Gente que passou a vida inteira na enxada. É muito triste você passar a vida trabalhando para terminar a sua vida sendo roubado, porque isso é um roubo, ele está confiscando sua conta com a intenção única, Marcos, de que você não tenha como se furtar o pagamento. E por que é que esse banco, essa financeira, desconfia? Ele tem uma desconfiança prévia de que você pode tentar no futuro se furtar o pagamento. Porque os juros são abusivos, é muito alto o que você tem que pagar, você pega pouco dinheiro emprestado, quase 100% dos casos por uma questão de doença. Pouquíssima gente faz esse tipo de empréstimo para, por exemplo, fazer uma reforma na sua casa. Ninguém faz esse tipo de empréstimo para passear ou para farrear, não. Quase sempre são casos de doença. Livre caso aí que a situação financeira é tão grave, onde aquela pessoa tem que pegar esse empréstimo porque sua água foi cortada, a energia vai ser cortada. Então são aquelas pessoas que estão ali
em maior situação e pior situação de hipossuficiência financeira, mais fragilizadas. Então, o PROCON dá uma atenção especial a essas pessoas, isso é o que a lei determina que seja feito. Então, o que aconteceu com o senhor, é claro que eu não sou dono da verdade, não estou aqui vendo nenhum documento que ele tenha apresentado, mas levando pelo padrão que acontece aqui na cidade, é que a conta dele foi sequestrada, eu vou usar o nome sequestro, já que ele não tem informação do que aconteceu, deve ter feito aí em algum momento da vida um empréstimo, né, junto a alguma financeira da cidade, que tenha um representante na nossa cidade, e isso pode ter acontecido até, se ele não voltou a fazer um novo empréstimo, pode ter acontecido, isso é outra coisa muito irregular que acontece todos os dias, uma renovação não solicitada por esse consumidor, a contratação foi renovada e nessa renovação pode ter havido essa portabilidade de conta. A orientação que fica é procurar o PROCON, o PROCON vai abrir aqui a reclamação, que é isso que interessa ao consumidor, interessa a mim como órgão encaminhar isso para outros setores também, para que seja fiscalizado, para que haja até uma punição mais severa, se for o caso de uma punição mais severa, obviamente, o direito de defesa está aí, a dialeticidade dos procedimentos estão aí, para que a empresa possa se defender, explicar o que aconteceu, e se não for solucionado na vida administrativa, o PROCON orientará o consumidor a procurar a via judicial. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, trazer aqui ao ouvinte, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, Márcio. Márcio, eu queria saber de uma dúvida. O Serasa está cobrando uma dívida minha de 2013 do Banco Losango. Aí o que acontece? Tá de 1.201 quebrado. De uma dívida de uma ótica. Só que assim, eu nunca comprei nessa ótica. Aí eu queria saber como é que eu faço nesse caso. Como é que ela faz nesse caso? Primeiramente, bom dia também. Marcos, o mundo eletrônico, o mundo digital, trouxe para o ser humano, no nosso caso aqui, o cidadão brasileiro, nosso cidadão caicoense, uma série de facilidades, mas trouxe também muitas complicações. Eu vivo hoje pisando em ovos, com o pé muito atrás, com esses aplicativos onde você consulta SPC, quando é PJ, onde você consulta Serasa, desculpe, SPC quando você é pessoa física, pessoa natural, ou Serasa quando você é PJ, cobranças que vão chegando para você, dizendo se tratar de Serasa ou SPC, chega por e-mail, chega por SMS, chega pelo WhatsApp, chega por Instagram. Eu tenho muita reserva, principalmente numa situação dessa, onde a ouvinte não reconhece que existe essa dívida. Então, se você não reconhece, não existe. Não existe, acabou a conversa. Então, isso aí você não vai pagar, com certeza absoluta, isso é um golpe, né? Se você não lembra de ter comprado um óculos numa ótica de Caicó, há algum tempo atrás, financiado pela Losango, é porque você não fez. Né? Uma coisa é você esquecer de pagar às vezes uma conta da internet e você vai ser cortada a sua internet. Uma coisa é você receber ali, principalmente entre fevereiro e março, porque fevereiro tem um número menor de dias e às vezes há alguma alteração no ciclo de faturamento das empresas concessionárias. Então você pula ali, esquece, perde uma fatura de água ou fatura de energia elétrica e depois você recebe um aviso de corte. Eu não paguei aquele mês, como é que eu pude esquecer? Mas é bem diferente de você comprar um óculos financiado, né? Que tem uma dívida hoje aí de mais de R$1.000, uma dívida muito antiga, inclusive. Então, se você não fez, você não deve. Né? Então, isso aí certamente é um golpe que que estão tentando lhe vitimar. Esqueça a conversa, deixe para lá. Se quiser tentar, por exemplo, o PROCON, para a gente manter contato com a Losango, que pertence hoje ao Bradesco, para tentar alguma informação daquela dívida, porque são duas possibilidades de golpe que pode acontecer. Uma cobrança totalmente falsa, ou lá no passado, realmente, isso não é obrigado nem ter sido aqui, feito em Caicó, mas de qualquer lugar do país, alguém poderia acionar Losango como se fosse uma compra sendo feita em Caicó, em uma ótica, que essa ótica não recebeu dinheiro, você não recebeu óculos. Então, pode ser uma fraude na cobrança em si, ou uma fraude na contratação. Marcos, o pior que acontece é quando você realmente foi cliente de tal loja, de tal estabelecimento, quando você realmente foi cliente de um certo cartão de crédito, de um certo banco e começa a receber cobrança. E você fica na dúvida. A ouvinte que fez a pergunta sabe que não existe essa dívida. Bom, acabada está a história.
mas você vai receber, você teve um cartão de tal empresa há 10 anos atrás. Mas, rapaz, será que eu fiquei com o nome sujo? Será que eu não paguei aquela fatura do cartão? E o criminoso virtual, ele faz de tudo para coletar essas informações. Às vezes você teve um empréstimo, ou tem um empréstimo em andamento, e o bandido virtual entra em contato com vocês, passando por aquele banco, ele sabe seu nome completo. Muitos hoje não pedem nem para confirmar o CPF, deixando aqui bem claro que se ligam para vocês, se passando por um banco, ou alegando ser um banco, qualquer instituição financeira, e pergunta para confirmar seu CPF, saibam que é proibido, né, proibido essa solicitação de confirmação do CPF. Ligou para você, pediu para confirmar os 3 primeiros números, pode desligar na cara porque é um bandido falando com você. Não pode essa confirmação. Mas o pior é que eles hoje têm os dados do contrato, sabe o número do contrato, o dia que foi celebrado, sabe quanto você recebeu na sua conta, sabe quanto falta você pagar, tem todas as informações, isso é muito grave. E você deve ali, às vezes, 5 mil reais, 10 mil reais, e o bandido fala, vamos quitar aqui o seu contrato com 800, com 1.500. A pessoa, Marcos, fica feliz da vida. Quem é que não quer estar devendo 10 mil e pagar com 1.500, com 2? Isso, e você pensa que está realmente tratando com o banco. Você faz aquele pagamento, aquela empresa vai desaparecer no espaço, seu dinheiro vai desaparecer junto, e quando você tiver contato com o banco, vai saber que está devendo do mesmo jeito. Às vezes só vai saber que aqui foi vítima de um golpe quando chega na sua casa a cartinha do SPC, do Boa Vista, do Serasa, lhe ameaçando de negativação, porque você tratou com um golpista. Então, nós temos uma facilidade de ter esse contato por aplicativos, né, de WhatsApp, Instagram, até Facebook, para quem ainda usa o Facebook, não é só o que eu tenho na minha vida, mas hoje existem outras possibilidades, mas é muito complicado. Então você tem que se cercar de todas as garantias. Então, se você recebe uma cobrança dizendo que é da Losango, vai pela internet, descobre o 0800 da Losango e entra em contato. Não, eu fui cobrando assim, a pessoa que lhe atender vai fazer uma busca e vai dizer, olha, não consta mais do nosso sistema, não consta essa dívida do nosso sistema. E vou citar aqui, qualquer banco da cidade, você tem um empréstimo no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa Econômica, seja onde for, no Santander, aí ligam para você oferecendo uma negociação, compareça ao seu banco antes de fechar aquela negociação, não bote dinheiro à toa. Se o banco que você deve, com o que você negociou, não tem sede na cidade, vai pelo 0800. Então tome todas as precauções que você possa, porque senão você vai estar sendo vítima de um estelionatário, você pode estar sendo vítima, paga ali. Marcos, imagina a felicidade da pessoa que deve 10 e lhe oferece pagar com 2. Imagina a sua tristeza quando você souber que aqueles 2 você perdeu no espaço. Às vezes você pediu até um outro empréstimo para pagar aqueles 2. Então, muito cuidado mesmo, porque são temas, isso é tão grave que foge a competência do PROCON. Se você tem um empréstimo do Bradesco e um criminoso virtual usa o nome do Bradesco para lhe cobrar e aquele dinheiro some, a única instituição contra quem eu, enquanto PROCON, poderia colocar uma reclamação é o Bradesco, mas o Bradesco não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com a história. Então vai ser uma questão criminal, quem lhe roubou não vai ser identificado, é muito difícil, então todo cuidado é pouco, não se embeleze com proposta boa, porque é muito difícil de aparecer de verdade. Só para fechar, nosso ouvinte pergunta se o sistema ainda está fora do ar. Não, o sistema voltou, tá funcionando. Ele teve algumas falhas aí, inclusive os dias aí, um dia de chuva, né, um dia cai tudo, fica muito difícil de funcionar de verdade. Mas daqui, quem manteve contato comigo hoje, quem manteve contato ontem, que ficou alguma coisinha aberta, hoje vai ser serviço normal. Pode manter o contato pelo WhatsApp sempre, o 99223-2261. Está em plena atividade. Em alguns casos, quando há essa instabilidade no sistema, ou até no fim de semana, que eu costumo trabalhar normalmente, mas quando o sistema é colocado em manutenção, então quem fala comigo no WhatsApp, eu não respondo, porque se eu responder, a conversa é desmarcada, mistura com outras conversas e dificulta para seguir com o serviço. Então, se você falou comigo, eu não lhe respondi, não se preocupe, você está numa fila e ninguém vai tomar seu lugar naquela fila. O serviço será feito, se for o caso, o procedimento será aberto, se houver possibilidade de solução, resolveremos no PROCON, senão haverá um encaminhamento para a via judicial. 99223-2261. Obrigado pela sua participação. Marcos, eu que agradeço sempre pelo espaço, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. 8h34, a gente volta amanhã, 6 horas, com mais um Panorama.